Querido Deus, viemos aqui à Tua casa hoje para Te adorar. E através dos dízimos queremos devolver, das ofertas, e através do nosso louvor queremos fazer parte dessa adoração. Esteja entre nós e toca na nossa vida hoje, no nosso coração, para ouvirmos a Tua voz, através da palavra lida. Em nome de Cristo te pedimos amém. Eu quero convidar você para orarmos, porque o nosso objetivo antes de estudar a Bíblia é orar. Nós temos o costume de orar todas as vezes que nós vamos abrir a palavra de Deus. Você crê que a palavra de Deus é poderosa? Crê ou não crê? Crê que Deus pode fazer milagres nos dias de hoje? Crê ou não crê? Então, eu creio que hoje Deus precisa fazer milagres em alguns de nós. Talvez em todos, mas na maioria de nós. Deus precisa realizar milagres. Milagres em todos os sentidos e todos os níveis. O maior de todos eles, ele deve acontecer todos os dias, quando a gente busca Deus. O maior milagre é Deus tocar no nosso coração. E isso acontece todo dia. Quer seja para alguém que é adventista ou para alguém que está vindo aqui a primeira vez. Deixa eu falar uma outra coisa para você. Sabe o que me diferencia de você que não é adventista? Que está vindo aqui? Nada. Você também é filho de Deus como eu sou. Não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Então eu quero que você também se sinta convidado hoje a receber o milagre de Deus. Ser tocado pela palavra dele. Vamos orar? Fecha teus olhos. Senhor, nós vamos abrir a tua palavra agora, nesse momento. Nós viemos aqui para receber um presente especial do céu, a tua bênção. Fala através da palavra lida, falada hoje, no nosso coração, na nossa vida. Independente de quem nós somos e de como viemos até o Senhor, queremos receber a tua unção, o teu Espírito, e sair daqui abençoados hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode abrir a Bíblia comigo? No Antigo Testamento, primeiro livro de Reis. Capítulo 11. Primeiro livro de Reis, capítulo 11. Eu queria fazer um pedido. Se você não tem Bíblia, alguém vai sentar do seu lado com a Bíblia para te ajudar, para te mostrar. Porque é importante que quando a gente para ler a Bíblia, a gente leia a Bíblia mesmo. Não só escute a Bíblia. A Bíblia diz assim que para a gente ter fé tem um segredinho bem básico. Qual é o segredo? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela... Então, deixa eu dizer um negócio para você. Se você não tem fé, se você não professa fé nenhuma e não tem fé em nada, fé não é que nem gripe que passa. Falar em gripe daqui uns dias tem que tomar vacina, tá? Tá vindo aí. Minha sobrinha foi internada essa semana lá em São Paulo, na UTI com essa gripe aí. H1N1. É perigosíssima. A gente tem que correr atrás disso. Deus cuida, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Então fé não passa como um espirro. Fé não é assim que passa. Eu não passo fé para vocês. Cada um de nós pode ter a sua fé desenvolvida através da leitura da palavra de Deus. E oração, tem muita gente que pensa assim que oração tem um que tem mais poder que o outro. Poder não está em quem ora, mas em quem ouve a oração. Então eu não tenho mais poder que você não. Mas você é um pastor? E daí que eu sou um pastor? A Bíblia diz que eu sou igual a todos vocês. Então a oração minha não tem mais poder que a sua, porque a oração, o poder da oração não está em quem ora, mas em quem ouve. Quem está ouvindo sua oração? Então é ele que tem poder. 1 Reis, capítulo 11. Eu quero contar a história de uma briga. Você gosta de ouvir história de briga? Ah, quando a gente era pequeno, quando tinha briga na escola, a gente saía correndo para ver briga. Eu vou contar a história de uma grande briga hoje. Uma briga terrível, que separou toda uma família por muito tempo. 1 Reis capítulo 11, versos 26 em diante. Jeroboão, filho de Nebate, Efraimita de Zeredá,
servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Miló e terraplanando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado na casa de... Olha para mim aqui, vamos lá. Eu vou fazer uma aula de história bem resumida e simples para você que nunca leu ou para você que nunca se habituou com essa história. Todo mundo vai entender de forma simples e bem clara. Eu vou contar a história hoje de Salomão, mas na verdade o resultado do que Salomão fez para o povo de Israel. Quando eu olhar para vocês, eu vou dizer que vocês são o povo de Israel, a família, o povo de Deus. O povo de Deus era dividido naquela época, e eu estou falando isso mais de 930 anos antes de Jesus ter vindo a essa terra. Está indo lá para o passado, lá na época de Salomão. A Bíblia conta que o povo de Deus era dividido em famílias, e essas famílias eram conhecidas como tribos. Quantas tribos existia? 12 tribos. E a gente vê aqui no mapa, pode pôr o mapa para mim, fazendo um favor? E a gente vê aqui no mapa, isso, tem que desligar a luz, que essas 12 tribos eram divididas territorialmente, cada uma delas desempenhava um papel especial. Deus havia feito dessa maneira para organizar o povo de Deus. E isso era bonito de se ver. Era muito organizado. Cada uma delas tinha uma função. E essas famílias, elas eram famílias que cresciam abundantemente com a graça de Deus. Deus ia desenvolvendo essas famílias, ia abençoando. E a Bíblia fala que elas eram muito prósperas. Não existia, escuta, não existiam famílias pobres nesse período. Todas essas famílias eram muito abençoadas. Olha o tamanho do território de cada uma dessas famílias. Olha o tamanho. Dava países inteiros. Essas famílias, elas se desenvolviam, cresciam, plantavam, e Deus abençoava muito o povo dele. Deus abençoava tanto o povo dele, que as nações vizinhas, os outros povos vizinhos, que não criam em Deus, eles olhavam para o povo de Deus e eles se maravilhavam com o povo de Deus. A ponto que todo esse território aqui, que era governado por um rei chamado Salomão, eles eram tão abençoados que uma vez uma certa mulher chamada Rainha de foi lá para descobrir por que esse povo era tão abençoado. Esse era o povo de Deus. Só que Salomão começou a ganhar muito dinheiro e gostar muito do dinheiro. Ele era rei, não precisava ter tanto dinheiro assim. Mas ele começou a se fartar das riquezas e ele começou a maltratar o seu povo. Então ele descobriu um homem laborioso. Laborioso vem da palavra trabalho, né? Labor. Era um homem trabalhador. E esse homem trabalhador chamava Jeroboão. Nome bonito para pôr num filho, né? Nunca vi o nome do filho assim. Na Bíblia, no Antigo Testamento, tem uns nomes bonitos para se colocar, né? Neusta. Eu nunca vi uma mulher chamada Neusta. Nome diferente. Jeroboão. Tem tanto nome bonito. E aí, presta atenção. Olha para mim aqui agora. Depois a gente volta na Bíblia. E aí, Salomão começou a maltratar o povo. Pegou Jeroboão e disse assim: Jeroboão, você agora vai ser o meu líder do trabalho escravo. Peraí. Escuta. Precisava ter trabalho escravo naquele período? Não, nunca precisou, mas precisava? Não, porque Deus abençoava tanto o povo, Deus estava junto com o povo, que eles não precisavam fazer nada de forma forçada. Nunca houve essa necessidade. Mas Salomão deixou que o dinheiro subisse na cabeça, queria aumentar os tributos e deixou com que o povo se tornasse escravo. Deus se alegrou disso? Não, é lógico que não. E Jeroboão também não gostou, e Jeroboão disse assim, verso 28, ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente, capaz, moço laborioso, pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo, verso 29, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, outro nome bonito para pôr, hein? Aías, o Silonita, no caminho, e ele
se tinha vestido de uma capa nova, e estando a sós, os dois no campo, Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Espera aí, olha o problema que começa a acontecer. Deus, usa um profeta com o nome de Aías. Aías vai até Jeroboão, que era um rapaz trabalhador, e diz para ele assim: vou dar 10 tribos para você. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele teve que fugir para o Egito. Por que ele fugiu para o Egito? Por que ele fugiu para o Egito? Com medo do quê? Medo de ser morto por Salomão. Só que Deus disse assim: eu vou respeitar Salomão até que ele morra, porque eu vou respeitar em nome do seu pai, que foi Davi. Deus então respeitou a honra de Davi e permitiu que Salomão continuasse assim até o dia da sua morte. Quando ele morreu, a Bíblia diz assim, verso 43 do mesmo capítulo 11 de 1 Reis: descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu... Capítulo 12 agora. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. E tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvindo isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugiu da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão de teu pai e seu pesado jugo que nos impôs, e nós te servi. Jeroboão estava falando em nome do povo. Ele era um servo de Deus, e através do povo, ele estava defendendo o povo, dizendo assim: seu pai fez a gente sofrer muito. Faz diferente do teu pai, por favor, que o povo vai te amar. O povo vai te amar. Por que o povo vai te amar? Porque Deus não quer que o povo sofra. Deus não quer isso do seu povo. E então ele levou, o rei foi até o palácio, chamou os conselheiros, a Bíblia diz os anciãos mais de idade, mais experientes, e os anciãos disseram a mesma coisa: cuida do povo, que o povo tem que ser cuidado por você, como se fosse cuidado por Deus. Cuida do povo. E Roboão, filho de Salomão, chamou também os líderes, os líderes jovens, os conselheiros jovens, porque ele queria ouvir dos conselheiros jovens alguma coisa. E ele ouviu, e os conselheiros disseram assim, olha o verso 11, o resultado do capítulo 12. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, e eu vos castigarei com... Nossa, que coisa terrível. Foi ouvir os jovenzinhos sem experiência para dizer o que ele deveria fazer, e ele disse assim: vou piorar a situação de vocês. Vou piorar muito. E aí o que acontece? O que acontece? Passa o próximo slide para mim, por favor, Gilmar. Olha o que acontece. As tribos se reúnem, e assim como Deus havia predito, olha que interessante, era uma profecia, era ou não era? Mas ela era condicional ou não? Porque quando Jeroboão vai até Roboão e diz assim: olha, muda o seu jeito de agir com a gente, que as coisas podem continuar melhores. Ele não ouviu. Por ele não ter ouvido, o que aconteceu com a população? Se dividiu. Passa mais um, Gilmar. Isso. O reino então ficou assim, presta atenção. Israel passou a ser um reino e Judá passou a ser outro reino. 10 tribos foram com Jeroboão para Israel. E 2 tribos, a de Benjamim e a de Judá, ficaram em Judá. E aí, eles tinham 2 capitais. A primeira capital, Jerusalém, do Império dos Judeus, de Judá, e Samaria dos samaritanos. Só que tem um detalhe: Roboão, ele ficou ao sul. Jeroboão foi ao norte. Quando Jeroboão foi ao norte, Jeroboão teve que fazer... Ele pensou assim com ele. A Bíblia diz isso, você pode ler depois. Se eu não fizer um templo aqui,
uma igreja para adorar a Deus, eu vou ter um problema grande. Porque o povo das 10 tribos, eles vão continuar com os seus costumes como o povo de Deus, povo judeu. E eles precisam de um templo para adorar. Então, se eu não fizer um templo aqui para segurar eles, eles vão ter que voltar de Samaria até Jerusalém para adorar. E com o tempo, Roboão vai ganhar a confiança deles de novo. Então, eu tenho que fazer uma estratégia para prevenir que o meu povo, as 10 tribos que Deus me deu, não voltem a ser as tribos de Roboão. Então ele cria templos em 3 cidades: Tisa, Betel e Dan. E um detalhe: eles começam a adorar outros deuses com o tempo. Começam a fazer coisas que eles sabiam que não deviam fazer. Deus começa a se entristecer do povo, daquelas 10 tribos que foram lá para Samaria. E eles começam a fazer rituais, começam a adorar outros deuses, adorar Baal, os Balaíns, ter imagens. Deus não queria isso. Deus queria que o povo dividisse para evitar um problema maior. E permitiu que as tribos se dividissem a ponto de cuidar delas melhor, porque ele não queria que o povo sofresse. Só que nós somos dirigidos mesmo que por Deus, somos também dirigidos por homens. E esse homem que foi para cá, chamado Jeroboão, que era bom, passou a ser mal. E a Bíblia fala que todos os reinos, passa mais um, Gilmar. Todos os reis, aqui não dá para você ver com detalhes, mas todos os reis do lado direito, que era lá do norte de Samaria, todos eles foram maus. Todos. E os de cá, que eram lá do norte com as 2 tribos, eles foram maus e foram bons. Foram maus e foram bons. Só que tem um detalhe interessante. Quando eles eram maus, eles também tinham chance de se arrepender. E os que eram maus, do lado de lá, tinham chance de se arrepender? Tinham, mas não queriam se arrepender. O orgulho. Por eles criarem um outro sistema de adoração, o povo foi se desviando, se desviando, se desviando, e a nação de Deus foi fraquejando. E aí, pode passar mais um, Gilmar. Eu quero parar em um rei aqui no meio. Rei Josafá e o rei Acabe. Josafá, eu quero convidar você para abrir a Bíblia agora em 2 Crônicas, capítulo 17. Segundo Crônicas, capítulo 17. O verso é o verso 3. Eu andei um pouquinho na história, porque eu não vou contar toda a história para você. Eu vou dar lampejos da história para você entender como que aconteceu. Lá em 2 Crônicas, capítulo 17, você conseguiu encontrar? Se você tiver dificuldade, não tema em pedir ajuda. A gente está aqui para ajudar você a encontrar. Posso dizer um negócio para você? Às vezes eu, como pastor, tenho dificuldade em encontrar, principalmente quando me dão uma Bíblia que não é minha. Você já pegou uma Bíblia que não é sua? É uma dificuldade tremenda, não é? E o que você faz? Às vezes tem que ir lá no índice procurar. Não tem problema você ir procurar. A gente tem que aprender que ler a Bíblia, mesmo quem não tem experiência nenhuma, faz bem para a gente. Faz muito bem ler a Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 17. Olha o que a Bíblia fala de Josafá. O verso é o verso 3. Ele era rei, hein? Lá em Jerusalém. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Balaíns. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em... Aí começa a repetir a história. Ele estava bem, não estava? Era só andar certinho, não era? E o que aconteceu? Ele ficou com medo dos vizinhos. Gilmar, volta para mim um. Volta aqui, volta mais um. Isso. Ó, quem eram os vizinhos deles?
Ah, está muito fraco. Edom, Moabe e... Eram amigos do povo de Deus? Não eram, mas saíram do povo de Deus também. Os moabitas e os amonitas eram descendentes do povo de Deus. Da filha mais velha e da filha mais nova de Ló, com incesto. Era um pecado que ele havia cometido. E gerou descendentes que se tornaram inimigos do povo de Deus. E aí, como aqui ficou apenas com 2 tribos, o exército era bem, e o exército aqui era bem, só que aqui o rei se chamava Acabe. Acabe foi um rei bom? Era marido de quem? Mulher ruim, né? Ou mulher ruinzinha. Esse homem aqui, Acabe, com Jezabel, estavam reinando em Samaria. E Josafá reinando no sul, em Jerusalém. Ele ficou com medo dos vizinhos. E sabe o que ele fez? Mandou o filho casar com a filha deles. A Bíblia fala isso. Tentou fazer união política para se proteger. Deixa eu te dizer, fazer uma outra pergunta. Quem cuidava da proteção dele? Quando Deus protege você, você precisa de outra proteção? Precisa ou não precisa? Mas quando você vai atrás é por quê? Não tem? Se você confia em Deus, para que ficar procurando ajuda que não é de Deus? Será que a gente faz isso? Faz ou não faz? Faz e muito. Basta a gente ter um probleminha e a gente achar que Deus não pode resolver, o que a gente faz? Se vende facilmente para algumas coisas. Faz algumas trocas com Deus, sem necessidade. É só esperar que Ele vai cuidar. Você confia que Ele vai cuidar? Então, se você confia, porque tem dúvida, tantas dúvidas. Aí, olha o que acontece. Ele une em casamento filho com a filha. Só que chega uma hora que esse aqui morre. Acabe morreu. E quando ele morreu, sabe o que aconteceu? Acabou a aliança política. O próximo rei que entrou falou assim, não tem mais nada a ver contigo. Que nem o PMDB agora com o PT, né? Agora o PMDB falou assim, não quero mais nada contigo. Lógico, a casa está caindo, não é? Agora nós vamos embora. É fácil quando a coisa começa a ficar ruim, sai do barco. Abandona. Ah, agora eu não quero mais. Morre sozinho, afoga sozinho. Isso não pode acontecer. O Brasil está passando por uma crise tremenda. Sabe o que a gente está fazendo? Eu não estou defendendo nem partido A, nem partido B, nem partido C. Mas eu estou dizendo assim, a gente agora fica só criticando, só atacando, só... O problema da corrupção no Brasil é sistêmico. Sabe desde quando existe corrupção? Desde a fundação do mundo. O ser humano é corrupto. Você é corrupto, por mais que você não saiba, às vezes você faz atitudes de corrupção. O Brasil vai mudar? Mudando partido, mudando presidente? Não vai. Porque a nossa pátria não está? Está nos? Sem pecado. Quando tiver pecado, nós vamos continuar sendo corruptos. E é triste dizer que nós vamos continuar assim com o próximo, até a volta de Jesus. Mas a gente vai continuar assim. Esse é o nosso jeito de ser. É o nosso mundo. Nós vamos continuar assim. Então, Deus, quando não apoiou essa união, eles passaram a ser cuidados por quem? Por eles mesmos. Acabou a união. Acabe morreu. Sabe o que aconteceu com os vizinhos? Esse aqui. Eles se fortaleceram e falaram assim, vamos invadir. Vamos atacar agora Jerusalém. Porque nós vamos atacar, não tem mais proteção nenhuma e nós vamos destruir, vamos tomar conta do reino. E a Bíblia fala, olha que interessante, capítulo 18 de 2 Crônicas, capítulo 20 de 2 Crônicas, conta que o povo foi atacar. E a Bíblia diz assim, capítulo 20, leia comigo o verso 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, filhos de Edom, Amon e Moabe, vieram a peleja contra quem? Contra Josafá. E então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve... E se pôs a buscar ao
e apregoou o jejum em todo o Judá. Aqui dá vontade de rir quando eu leio isso. Dá vontade de rir porque eu vejo a minha situação e a sua situação também traçada aqui. Quando a gente erra e percebe que o negócio ficou complicado demais, aí o que o ser humano faz? Busca quem? Busca Deus. Quando ele viu que o negócio ficou complicado demais, ele parou e pensou, opa, não tem quem me... Agora eu vou para... E a tendência natural das pessoas, são duas tendências. A primeira delas, eu posso errar, e sempre eu busco Deus, e Deus vai resolver. Essa é a primeira tendência. É errado ou não? É errado ou não? É errada. E a segunda tendência, a primeira, Deus é um Deus assim, Ele ajuda toda hora. Eu posso fazer tudo que é errado, e eu vou chegar lá e Ele vai resolver para mim. Está errado, não é sempre assim. E a segunda tendência são opostos. A primeira, então, é o daquele Deus que Ele é bonzinho demais. É amoroso demais, é carinhoso demais. Eu não preciso ter compromisso nenhum com Ele. Porque se eu tiver compromisso com Ele, eu não tiver Ele, é a mesma coisa. É o que as pessoas dizem por aí. Deus está em todas as igrejas. Em todos os lugares. Eu não preciso ter compromisso nenhum com Deus. E você vê de forma bem simples, de forma bem fácil, como o Evangelho é vendido em todos os lugares. O Evangelho passou a ser um produto de prateleira, onde as pessoas dizem assim, eu gosto mais desse aqui, deixa eu comprar essa aqui. Eu vou nessa aqui, nessa. As pessoas estão acostumadas mais com o seu bem-estar pessoal do que com o que Deus pensa delas. Deixa eu ir nessa igreja aqui, que essa aqui eu me sinto tão bem. Essa aqui o pastor, ele é tão bonitinho. Não é meu caso. É tão lindinho. Eu gostei tanto da mensagem dele. Eu gosto tanto disso e daquilo. Eu gosto por quê? Por que eu gosto? Porque eu me sinto bem. A tradição também segura. Eu nunca me esqueço, minha avó contando a história para mim, que quando a mãe dela foi morrer, a mãe dela olhou para ela e disse assim, me promete uma coisa. E os antigos faziam muito isso. Me promete uma coisa, nunca vai mudar de religião. Você já ouviu essa frase? E minha bisavó fez a minha avó prometer. E minha avó, então, mesmo sendo teimosa do jeito que é, ela diz assim, vou continuar sempre assim. Outro erro. A gente tem medo de mudar. Medo de mudar porque a gente acha que a tradição está acima da vontade de Deus. Está muito acima. Isso é uma mentira que ensinaram para vocês. Isso não existe. Deixa Deus ser Deus na tua vida e guiar a tua vida. Você quer que Deus guie a tua vida? Que proteja você? Então, primeiro, para de fazer as coisas sem a orientação de Deus. Porque todas as vezes que você fizer sem a orientação de Deus, você não pode culpar a Deus depois que dá errado. Não pode. Porque você agiu da forma que você quis, então não culpa Deus. O outro extremo, presta atenção. O outro extremo. O primeiro extremo, eu faço tudo o que eu quiser quando eu busco a Deus, Deus resolve tudo. Esse é o primeiro extremo. O segundo extremo, eu sou tão mal que eu não vou buscar Deus, porque Deus não... Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Então eu vou precisar da ajuda de vocês. De novo, primeiro extremo, eu posso andar do jeito que eu quiser, que quando eu buscar a Deus, Deus resolve. E o segundo extremo, eu sou tão mal que não adianta eu buscar, porque Deus não resolve o meu problema. É o segundo extremo. Errado ou correto? Errado. Peraí, então eu não entendi nada. O senhor está dizendo que se eu fizer do jeito que eu quero, eu busco a Deus, Deus não vai resolver. E se eu também sou mal, eu vou buscar a Deus, também não vai resolver. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente tem que aprender a andar confiando em Deus. O que Josafá fez? Correu para Deus. E sabe o que aconteceu? Ele correu para Deus, achando que Deus iria solucionar o seu problema. E o que Deus fez por ele? Solucionou. Deus colocou um exército do céu e foi lá e acabou com esse povo. Por que ele fez isso? Porque ele buscou a Deus de coração e se arrependeu dos seus pecados. Quando você busca a Deus de coração e se arrepende dos seus pecados, e se arrepende mesmo, de verdade, a sua história muda como um milagre. Muda completamente. Mas eu não creio que eu posso mudar. Pode.
sua vida pode ser muito melhor do que é hoje. Agora eu quero ir lá no Novo Testamento para encerrar a história de hoje, tá bom? Lá no Novo Testamento, capítulo 4 do Evangelho de João. Abra sua Bíblia agora em João, capítulo 4. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Samaritanos gostavam de judeus? Gostavam ou não gostavam? Você entendeu por que não gostavam? Porque a divisão das famílias, a briga? Vai lá em João, Evangelho de João, capítulo 4 agora. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, verso 3, deixou a Judéia retirando-se outra vez para Galileia. Opa, Galileia, lá em cima. E era-lhe necessário atravessar a província de... Vamos lá no mapa, olha aqui. Ele foi atravessar e teve que passar por... Judeu era proibido de passar por Samaria. Porque havia uma rixa, uma briga, desde essa época, 930 a.C. Nós estamos falando de 960 anos depois. Jesus teve que passar por Samaria. Verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho, José. Estava ali numa fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus, dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher, como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher? Você está entendendo o problema? Era um problema antigo, não uma briga antiga. E aí Jesus se encontra com ela, estava com sede, ele não tinha cântaro, não tinha balde, nem a corda para levar no poço. E ela chegou com tudo isso. Jesus disse assim, me dá água para beber. E ela olhou para a vestimenta dele, era um judeu, inimigo. Eu imagino se entrasse alguém do Estado Islâmico hoje aqui. Com aquela barbona grande, com aquele turbante grande. E viesse com a mochila. E colocasse aqui do lado a mochila. O que você ia fazer? O que você ia fazer? Por que você ia correr? E quem disse que ele é um homem-bomba? Você disse isso. A mídia fala isso para você. Todo mundo diz, então você fica assustado, fica com medo. Medo da sua própria vida. Quem disse que os samaritanos e os judeus tinham que ser inimigos? A história disse isso. Mas não era essa a verdade. E Jesus, quando se encontra com ela, olha o problema aqui. Olha o verso 20 do mesmo capítulo 4 de João. Olha aqui o problema. Ela faz uma pergunta para ele. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deves adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ela está dizendo assim, olha Jesus, já que você, porque ele tinha se apresentado como uma fonte de água viva, e ele diz assim, e ela pergunta para ele, onde a gente deve adorar? Aqui ou... Porque ela está dizendo assim, meu pai e meus antepassados disseram que nós éramos o povo de... E vocês dizem que deve ser... E aí Jesus diz assim, vamos parar com esse negócio de diferença religiosa? Vamos parar com esse negócio de monte de briga? Porque ela era de uma religião, ele era de outra. Você está entendendo aqui a diferença? Ela professava ser de uma religião, ele professava ser de outra. E aí de repente ele diz assim, vamos parar com essa besteira? Vamos parar com essa divisão? Vai ter um tempo que não vai ter igreja mais. Vai ter um tempo que não vai existir mais religião nenhuma. Vai existir um povo que é chamado povo de... E eu vou voltar para buscar o povo de Deus. E sabe quem é o povo de Deus? Quem beber da água viva e aceitar essa água viva. Esse é o povo de Deus. Essa distinção, essa visão que vocês têm tradicional, eu tenho que ser disso aqui para o resto da minha vida. Vocês dificultam em aprender a ler a Bíblia, dificultam em aprender a crescer, dificultam em aprender a estudar, a ter força para fazer as coisas, porque vocês ficam baseados em tradição, baseados em religião. E eu estou dizendo para vocês assim,
Escuta, Deus está dizendo assim para você: para com essas besteiras. Eu sou o Deus de vocês. E eu quero cuidar de vocês. Mesmo quando vocês pecarem, eu quero cuidar de vocês. Mesmo quando vocês cometerem erros na vida de vocês, tomarem atitudes erradas, eu quero ser o Deus de vocês, eu quero cuidar de vocês. Você crê que Deus pode cuidar de você? Então deixa Deus guiar a tua vida. Deixa Deus administrar a tua vida. A gente fica muito preocupado com o que a gente vai perder quando toma a decisão ao lado de Jesus. Essa é a palavra viva. Está aqui. Todos os conselhos para nossa salvação estão aqui. Se a gente se perder, não foi por falta de oportunidade. Se a gente não se salvar, não foi por falta de chance que Deus deu para nós. Porque a palavra está aqui e todos nós temos acesso. A gente às vezes está atrás de uma religião que se adequa à minha vontade. Ó, essa aqui é melhor para mim. Para de pensar nisso. Deixa Deus cuidar da tua vida. Deixa Deus guiar você. Deixa eu falar para os adventistas. Seja mais cristão. Volta a ler a Bíblia. Você era considerado o povo da Bíblia. Volta a ler a Bíblia. Volta a orar. A igreja não é um clube social. A igreja é um lugar de adoração. A igreja não é um lugar que a gente vem para fazer amizade, para fazer namorado ou para ficar o culto inteiro conversando. A igreja é um lugar de adoração. E quando a gente vem à igreja e não adora, a gente está mostrando que lá no íntimo nosso, nós não temos Jesus no coração. A gente não está nem aí com Jesus. Nem aí. A gente vem à igreja porque está acostumado. Esses dias uma moça me procurou e disse assim: pastor, é uma amiga de infância. Eu precisava muito mudar a minha vida. Minha vida não é boa. Cheia de problema. Ela é uma moça nova e bonita. Ela disse assim: não consigo ficar casada. Já passei por 2 casamentos. Não consigo. Por que a minha vida é tão ruim assim? Esse outro dia um rapaz me procurou numa semana que eu fiz e ele disse assim: sou advogado e sou veterinário. Por falta de uma faculdade eu tenho 2. Minha vida é tão ruim. Não consigo emprego. Já ouviu isso? Tenho 2 faculdades. Sou advogado e sou veterinário. Formado. Não consigo emprego. Falando com a primeira moça, eu disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos retroceder um pouco na tua vida. Vamos estudar um pouquinho a Bíblia de novo. Vamos lembrar de alguns momentos bons que você passou com Deus. E ela disse assim: eu nunca passei um momento bom com Deus. Eu ia à igreja só pelo social, que eu achava bonito, achava legal. Eu ia à igreja porque tinha amigos, familiares, e eu cresci na igreja. Sabe de uma coisa? Eu não sei nem ler texto da Bíblia, nem procurar. A gente tem que se relacionar com o Deus da Bíblia de verdade. Porque Ele está voltando. E se eu me perder, foi por culpa minha. O que Deus quer que você faça hoje? Deus quer que você tome e tenha um relacionamento bem íntimo com Ele. Que você leia a Bíblia, que você estude a Bíblia, que você ore e, acima de tudo, não tenha medo de tomar decisões e mudar de vida. Deixa de lado algumas coisas que te atrapalham. Tenha mais fé. Quando ele conversa com essa mulher aqui, ela abandona tudo que ela tinha, volta para casa convertida e fala para todo mundo que Jesus era a água viva que ela estava precisando beber. Você está com sede? Sede de justiça? Você está com sede de um monte de outras coisas? Está cansado desse mundo? Jesus pode dar alento a você, se você o buscar de verdade. Eu vou cantar a última música com vocês. Hino 499.
eu quero fazer um convite para você. Tome a decisão de estudar a Bíblia de verdade, de mudar de vida, de ser um cristão de verdade. E para você que está vindo aqui talvez pela primeira, pela segunda, um visitante, toma a decisão de estudar a Bíblia também com a gente. Aprenda mais de Jesus, porque Jesus pode mudar a sua vida. Vamos cantar? Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizeres que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil? Não foi fácil que Jesus fez com você. Esquecer o que mas Ele fez por você. Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. A promessa do hino é a mesma promessa da Bíblia. Ele vai voltar para buscar a gente, para tirar a gente do momento tão ruim que a gente passa e de uma vida tão sofrida que a gente vive. Ele vai voltar para levar a gente para um lugar muito melhor. E só não vai para esse lugar quem não quiser. Eu quero fazer uma oração muito especial hoje. Lembra que o poder não está em quem ora, mas em quem ouve. Eu não tenho poder nenhum para mudar a sua vida, para mudar a sua conta bancária, para aumentar seu extrato no banco. Não tem poder nenhum para isso. Mas se você crê que o teu Deus tem, eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por você que está vindo aqui pela primeira vez, pela segunda, pela 10ª. Por você que não tem fé, por você que tem uma outra fé. Eu quero orar por você porque nós todos somos de uma família. E Jesus vai voltar para buscar uma família, não famílias. Um só povo. Se Jesus se preocupou com uma mulher que estava tanto tempo afastada, menosprezada, ridicularizada pela sociedade da época, isso mostra que Jesus se preocupa com todo mundo, que nós não estamos perdidos na multidão. Nós somos únicos para Ele. Será que você precisa hoje dessa oração? Você precisa pedir para Deus perdão por alguma coisa? Você precisa pedir para Deus ajuda, um milagre. Você crê no milagre? Jesus pode mudar assim tua vida.
Será que eu posso orar por você hoje? Será que alguém precisa entregar o coração para Deus, dizendo assim, Senhor, eu quero deixar aqui minha vida. Quero entregar minha vida ao Senhor. Eu não consigo mais controlá-la. Eu não consigo mais deixar os hábitos meus. Será que eu posso orar por você? Se tem alguém que quer levantar-se diante de Deus hoje e pedir ajuda, você pode fazer isso nesse momento? Deus quer tocar na tua vida hoje. Tocar no teu coração. Fecha os olhos. Senhor, nós somos o teu povo, nós somos a tua nação. E hoje, mais uma vez, viemos aqui, Senhor, nos levantamos diante do Senhor. Primeiramente para firmar um compromisso e também para pedir ajuda. Amém. Esse mundo mau, de tantas dificuldades que nós passamos, de tantas decepções que nós vivemos, nós hoje queremos pedir aqui sua ajuda, Senhor. Olha para nós como teu povo, independente da fé que nós professamos ou que até então professávamos, nós queremos ser uma só família e um só povo, porque o Senhor vai voltar para buscar o seu povo e nós somos o teu povo. Aceita-nos, Senhor, e nos perdoa. Se nós tivermos que tomar uma decisão de estudar mais a Bíblia, se nós tivermos que tomar uma decisão de aprendermos mais, Senhor, por favor, nos auxilie, nos ajude, porque nós queremos ser encontrados como teu povo quando o Senhor voltar. Por isso, que a tua graça, que o teu Espírito permaneça em nós. No nome de Cristo Jesus, a quem oramos. Amém.